falando sobre isso. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Olá, hoje nós vamos falar sobre casamento é uma escola. Você deve estar pensando, realmente a gente aprende muito no casamento, mas eu quero dizer que a partir do momento em que a gente se casa, nós nos matriculamos numa escola para aprendermos a ser aquilo que nós nunca fomos. Nós não sabíamos como era ser uma esposa ou como ser um esposo. Então nós entramos nessa jornada, nessa escola, para aprendermos. E a primeira lição que eu quero dizer para você que nós aprendemos no casamento é a lição da humildade. Nós precisamos aprender a ser humildes. O humilde entende que ele não sabe tudo, que ele precisa aprender. O orgulhoso não aprende. Ele acha que ele já tem conhecimento de tudo. E nós precisamos dessa humildade para entendermos que durante toda a nossa caminhada nós vamos estar aprendendo. Eu quero ler mais um versículo com vocês em Provérbios 29, 23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. É muito importante a humildade durante a nossa caminhada e o nosso aprendizado. Quando nós temos um espírito humilde dentro de nós e entendemos que todos os dias estamos aprendendo. O Senhor quer nos ensinar com aquela pessoa que está conosco e nos ensinar no dia a dia com as situações. Então temos que ser humildes para aprendermos, ok? A segunda lição que nós aprendemos nesta escola é a renúncia. É o ato de você ceder, é o ato de você abandonar o seu direito. Mas poxa, isso está correto? Na verdade, você não vai sair perdendo, porque renunciar é um ato de amor. Renunciar é quando você cede, é quando você se preocupa com o bem-estar do seu próximo. E o seu próximo é o seu cônjuge. É o primeiro próximo que você tem junto de você. Em Efésios, Paulo fala: os maridos devem amar as esposas, assim como Cristo amou a igreja, e ele se entregou por ela. Foi o maior exemplo de renúncia. O que nós temos renunciado dentro do nosso casamento? Ou você é daqueles que sempre quer estar certo, você sempre quer estar certa. A renúncia, ela precisa acontecer dentro do casamento, nós precisamos aprender isso no dia a dia. Conforme vai passando os anos, nós precisamos aprender a ceder. Na verdade, é o eu anterior, quando éramos solteiros, se tornando o nós dos casados. Renúncia é ter o interesse do outro em primeiro lugar. Se o outro está bem, eu estou bem. Se a pessoa não está bem, eu também não estou bem. A renúncia, ela traz a benevolência. Eu preciso me preocupar se o meu cônjuge está bem. Quando nós entendemos isso e aprendemos, o relacionamento fica mais fácil. A terceira lição que aprendemos nessa escola é o perdão. Eu quero ler um versículo em Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O perdão é a oportunidade que você tem de zerar todas as contas emocionais. Ele é a chave para que o seu casamento seja duradouro. Nesse versículo, Paulo está dizendo que nós devemos perdoar as queixas que nós temos uns contra os outros, assim como Deus nos perdoou. Quando nós tomamos uma postura de não perdoar, nós estamos nos colocando num lugar onde nós não estamos. Quem somos nós para não perdoar? Nós precisamos perdoar, mas perdoar é difícil. Como que a gente faz? Na verdade, o perdão é uma decisão que você toma e Deus vem e te ajuda. Ele sabe que nós somos falhos e Ele sabe que é difícil perdoar. Só que eu quero dizer algo para você, querido, que o perdão é essencial. Dentro do casamento, você precisa perdoar. Não importa o que tenha acontecido, porque Deus também perdoou você. E como eu disse, o perdão é uma chave para que o seu casamento seja bem sucedido, para que você possa viver de forma harmoniosa.
Eu quero dizer que sem o perdão, a construção para. Sem o perdão, o diálogo acaba. Sem o perdão, você se afasta do seu cônjuge. E sem o perdão, você muitas vezes adoece na sua alma. Alguns problemas e algumas situações são geradas dentro do casamento justamente porque falta algumas lições básicas para nós aprendermos. Às vezes nós esquecemos de fazer a lição de casa. Eu quero ler uma frase que o pastor José Gonçalves disse que eu achei muito interessante. O perdão sustenta o diálogo. O diálogo sustenta a unidade. E a unidade, ela é geradora de força para sustentar o casamento. Quando aprendemos a fazer essa liçãozinha de casa, nós conseguimos ter mais harmonia no nosso casamento. Nós conseguimos fechar as brechas do nosso casamento. Então nós temos que estar atentos a isso. O perdão é algo extremamente necessário. E a quarta e última lição dessa escola é a paciência. A paciência é a virtude mais aprendida durante o casamento. E eu quero ler com você Colossenses 3,12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Você deve estar pensando, realmente a paciência a gente tem aprendido, é muito difícil. Você deve estar pensando naquela fila que a gente fica e que tem 37 pessoas na nossa frente e você está lá com o braço cruzado, batendo o pezinho. Mas a paciência dentro do casamento, ela vai além dessas pequenas coisas. A paciência não é esperar, a paciência ela é uma atitude que você tem diante desses momentos. Você consegue enxergar além do que está acontecendo. Quando nós temos paciência, nós não agimos com raiva, com frustração, sabe aquela cara feia que a gente fica? Muitas vezes isso é falta de paciência. Nós precisamos aprender todos os dias a gerar essa paciência dentro de nós. Mas paciência com o quê? Com as limitações do seu cônjuge, com as frustrações até que ele tenha, com as situações que ele possa estar passando. Nós temos que ter paciência com algumas dificuldades que o nosso cônjuge tem, com manias, não é? Às vezes com traumas que precisam de um tempo, de todo um processo na vida da pessoa. Muitas vezes nós não temos paciência. Nós não temos paciência com os nossos filhos, que ainda não tem maturidade emocional para lidar com algumas coisas. Falta muita paciência dentro dos lares. Nós precisamos aprender a cada ano, a cada dia que passa dentro do casamento, a gerar isso dentro de nós. Nós precisamos ser mais tolerantes e menos críticos. Nós precisamos disso dentro dos nossos casamentos. Mas eu quero dizer que nessa escola a gente não se forma. Nós continuamos aprendendo sempre, nós não vamos nos formar. Meu filho está no 4º ano do fundamental e seria muito estranho se eu visse um adulto ali aprendendo junto com as crianças. Muitos de nós já temos alguns anos de casados, mas ainda estamos nas matérias básicas, nós não passamos de ano. Estamos patinando em matérias básicas, como o perdão, como a renúncia, como a paciência. Nós não vamos nos formar, mas nós precisamos passar de ano. Todos os anos nós precisamos ir para um outro nível. O casamento é uma caixinha de surpresa muitas vezes. E nós vivemos situações inesperadas. Quando eu tive o meu filho, eu adquiri uma depressão pós-parto. Foi muito leve, mas era uma situação inesperada. E meu esposo não sabia lidar com isso, nem eu sabia. Nós fomos buscar ajuda, nós fomos buscar conhecimento para que a gente pudesse vencer isso e lidar com isso. Às vezes alguma situação que você está vivendo, querido, busque conhecimento. Deus pode trazer para você esse conhecimento. Busque conselho com pessoas de Deus. Busque conselho na palavra, na oração, na busca do Senhor. Aproveite essa escola, querido, que é tremenda. Aproveite esse tempo juntos. Aproveite esse aprendizado juntos, é muito bom. Junto com os filhos, com a sua esposa, com o seu esposo, vocês vão crescendo e vão frutificando. E os frutos de vocês vão servir para abençoar quem está ao seu redor.
e vocês vão edificar uma casa abençoada, uma casa com harmonia e com a graça do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo, onde nós vamos falar que o casamento é uma sociedade. Até mais!